Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso curso de Introdução aos Estudos, Introdução à Vida Intelectual, Introdução à Alta Cultura. Sou Rodrigo Ferrari, seu filósofo, mestre em Sociologia. Agora a gente vai para os Argonautas. Nós viemos da Teogonia e agora a gente vai para uma coisa um pouco mais os heróis, não os deuses. Os deuses interferem, mas os heróis são o centro da história. São as duas histórias do Homero que vão ser protagonistas dessas histórias, mas depois da história do Homero foi confeccionado os Argonautas. Tipo, na época do Platão, um pouquinho antes, acho. Os Argonautas foram escritos. É meio que uma paródia do Homero. Não é o original. É feito por um cara que nasceu muito depois e escreveu alguma coisa nesse gênero. Pra mostrar proeza lírica, sei lá. Mas ele escreveu. Quer dizer, ele falou, cantou, e foi escrito. Porque já era logo na época da escrita, ou muito perto. Então, depois eu vou completar com uma tragédia de Eurípides, que é Medeia. Porque começa tudo bem com os Argonautas. Mas depois, quando vem a Medeia do Eurípides, você percebe que não vai dar nada certo. Então vamos lá. É Jasão e os Argonautas em alguns lugares, acho que é a tradução. Então, o novelo de ouro. Poderíamos dizer que tudo começa em Iolcos, onde Jasão seria usurpado de herdar o trono do seu pai, Aesão, por Pélias. Mas valorizo que as histórias sejam amarradas. Então, para mim, tudo começa com a traição de Atamas, príncipe da Boécia, terra de muitos heróis, na Tessália, conhecida antes como Aeólia e reinada por Aeolus, pai de Atamas, o herói original de uma das maiores tribos gregas, os Eólios. É muita informação que vai rolar aqui no começo, mas relaxa, vocês vão entender tudo. É só que tem uma briga de sucessão do trono e um monte de descendentes aqui de um outro ou de outro. Mas é importante vocês saberem que os Eólios são um povo grego relevante. Que nem tem eu falei já dos aqueus, dos jônios, os espartanos são dórios ou heráclidas. Então, assim, atrás dos jônios, aqueus e dórios, em termos de protagonismo histórico, eles não são tão conhecidos. No próximo volume veremos como os jônios causam a guerra com a Pérsia. Isso é uma coisa que eu vou fazer, o meu próximo volume de Introdução à Alta Cultura, ainda não é filosofia, é história. Vocês precisam saber a guerra original que fundou o Ocidente, que é a guerra entre a Grécia e a Pérsia, que nunca era pra gente ter ganho, a gente ganhou. A gente, quer dizer, o Ocidente, a gente nem é o Ocidente, é só a América Latina. Enfim, o Atamas, ele se casa com uma deusa chamada Néfeli e tem filhos com ela, Frixus e Helle. Só que ele abandona essa esposa, mas ele não negligencia os filhos, ele continua cuidando dos filhos. E aí ele faz uma nova família com Ino, a filha do Cadmo, que é um lendário herói que fundou a Tebas do Édipo, e que aparece em inúmeras histórias esse Cadmo. A gente comentou sobre ele na Teogonia. Ele seria talvez o primeiro dos heróis gregos, o Cadmo. O maior e primeiro de todos os heróis gregos. Bom, o maior é talvez o Perseus, mas ele é o primeiro dos heróis gregos, sem contar o Hércules. Então, com ela, ele tem 2 filhos, com a Ino. E aí ela fica ciumenta da atenção que ele dá aos 2 primeiros filhos e, tipo, queima todas as sementes da cidade deles, para eles morrerem de fome. E aí, quando são enviados ao Oráculo de Delfos, um grupo para resolver o problema, Ino suborna esses caras com a resposta de que devem matar o único filho com a primeira esposa, o Frixus, para salvar a cidade. Precisa matar o primogênito dele com a outra mulher para salvar a cidade da fome. Que é mentira, ela que inventou ainda por cima. A Ino que inventou. O Atamas estava prestes a sacrificar o filho, mas a Néfeli aparece com o Hermes e salva os 2 montados num bezerro dourado. Ele olha para baixo e acaba morrendo. Ela é uma das filhas. E daí por isso que o rio chama Hellespont. É importante na guerra. Depois. E o filho acaba viajando para Calquis, voando no bezerro em Iolcos, e são bem recebidos por Aetes, sacrificando o animal aos deuses por dar boa sorte ao seu reinado. Ou para dar boa sorte ao seu reinado.
Então, o novelo de ouro desse bezerro que voou com o Étis fugindo, quer dizer, o Phrixus fugindo para a terra do Étis, ele é um animal sacrificado aos deuses para dar boa sorte ao reinado. E o novelo de ouro ficaria numa árvore guardada por um dragão, filho de Ares. O novelo de ouro se torna um símbolo do poder do rei. E profetizam que se ele perder o novelo de ouro, seu trono cairá. Mas se ele não perder, ele nunca cairá. E aí o rei pede para o oráculo resposta sobre a manutenção do seu reino. A resposta é que ele deve tomar cuidado com um homem calçando uma única sandália. Cuidado com um homem calçando uma única sandália. É assim que Jazão chegará ao seu reino quando for buscar o novelo. Ele ajudou uma senhora, que era no fim das contas a deusa Hera disfarçada, a cruzar uma passagem difícil e perdeu a sandália no caminho. Então logo de cara o rei já queria executar o Jazão, mas o povo recebeu ele como herói e tal, então não pegava muito bem. Então ele mandou ele numa aventura impossível, estilo história do Homero e dos trabalhos de Hércules nessa história. Tipo, meio que tem os elementos dos dois. Daí então, Jazão e Medeia. 40 anos antes, a deusa Tiro se apaixona por um homem, que a rejeita. Poseidon aparece disfarçado como o marido dela e diz que o caso precisa ser mantido em segredo. Ela dá luz a 2 meninos e os deixa para morrer na floresta, mas filhos de Poseidon, então eles sobrevivem até um pastor encontrá-los. Eles são Pélias e Nélias. Em inglês falam Pélias e Nélias, mas escrevem Pélias e Neleus. Então Pélias e Nélias, quando crescem, o Tiro se casa com o seu tio. Peraí, não, como é que é? Tiro é uma filha, sei lá. A deusa Tiro. A deusa Tiro se casa com o tio e teve filhos com ele. Um deles, o herdeiro legítimo do trono, o Aeson, pai de Jazão, que está prestes a tomar o trono como herdeiro legítimo do pai, que está velho e moribundo. Só que aí o filho mais velho de Poseidon, o Pélias, retorna com exércitos e se declara o verdadeiro herdeiro da cidade. O Pélias aprisiona os dissidentes e rouba o reino do pai de Jazão. Tendo sido enviado para longe, Jazão é treinado pelo professor dos maiores heróis da Grécia, como Hércules. É o Quirón, esse professor, o magnífico centauro que deu aulas também para o Aquiles, para todo mundo que importa. E aí que a história se junta com Jazão, agora crescido, voltando para a cidade e clamando a legitimidade do trono. Ele está com apenas uma sandália porque ajudou Hera a cruzar o rio, disfarçado de velhinha. Pélias percebe que não pode matá-lo, pois a cidade clama seu retorno. Então ele desfila e diz que entrega o reino a ele se ele conseguir trazer o novelo de ouro da história anterior, sabendo que tentar isso seria uma morte quase certa, mesmo que ele conseguisse chegar até lá. Tudo isso se passa numa região que eles têm que ficar pegando navio para ir para cima e para baixo. Mesmo que ele consiga... Não, na verdade... Assim, mesmo que ele consiga chegar lá, ele vai morrer pro dragão. Então, os heróis da região começam a se reunir para ajudar ele na aventura, porque parece que era uma época dos heróis, que era legal ser um herói. Então você ia lá no rolê dos heróis. Então, vamos fazer uma grande aventura. Então apareceu o Héracles, apareceu o Laerte, pai do Ulisses, os Dioscuri, os irmãos da Helena de Troia, que são Castor e Pólux, os filhos de Bóreas, deus do vento, que tem asas. Geral, super-heróis, até o Orfeus aparece, que é o cara da lira. Então, ele aparece com a lira. Então ele acaba sendo muito útil porque consegue tocar a lira na época que eles vão passar pelas sereias. Então Laerte também ouviu as sereias e sobreviveu, eu acho. Quer dizer, mais ou menos, entre aspas. O Ulisses realmente ouviu. Mas ele toca a lira dele, é tão poderosa, ele é tão forte na lira, que ele consegue, tipo, tocar muito forte e obscurecer e, tipo, sobrepujar o som, o volume do som dos cantos das sereias. E aí a galera sobrevive. Então ele salva todo mundo. Os heróis são atraídos pela fama, pelas aventuras, e querem fazer seu nome. Eles dão o nome de Argonautas a eles, porque Argo é um navio. E quem o forjou é o melhor homem da região. Nautas remete a navegadores. É quase um formato hollywoodiano de filme como Vingadores, que juntam vários heróis. Jazão vive inúmeras aventuras dentro de sua grande jornada, e nem todos os detalhes são tão relevantes. A primeira parada do navio é digna de nota.
a ilha de Lemnos. Lá eles encontram uma ilha apenas com mulheres, resultado de uma chacina generalizada que elas fizeram com seus próprios maridos. Elas eram servidoras de Afrodite, devotas dela, e elas foram abandonando os templos e parando de ir lá nos templos da Afrodite. Perderam o cuidado com os templos e eles começaram a ficar em ruínas. Aí, furiosa, Afrodite amaldiçoa todas elas com um cheiro tão terrível que os maridos chegam a vomitar na mera proximidade delas. O resultado foi que os maridos trocaram as esposas pelas escravas. E elas, nem um pouco contentes, inauguram o machocídio. Matam todos os maridos. Então, a ilha de Afrodite. Elas inventam histórias convincentes para os argonautas não saibam o que aconteceu, porque elas não querem que essa notícia saia por aí para gente ir lá cobrar elas. Então, rapidamente, Afrodite, querendo descendentes dessas mulheres que iam acabar tendo descendentes e queria o culto dela sobreviver, então ela tira a maldição. Viram mulheres normais. E os argonautas acabam passando 1 ano lá na ilha, aproveitando a vida com essas mulheres, fazendo filho lá. E até o Hércules fica bravo e fala, meu Deus, mano, vocês não param disso, dá um sermão em todo mundo, fala, a gente tem que virar heróis, a gente não veio aqui pra essa porcaria, pelo amor de Deus. E olha que o Hércules geralmente é um apreciador das fêmeas, mas nesse caso ele queria virar herói, tava começando, ele era um Hércules jovem, tava com vontade de se provar e tal. Então depois de todo esse tempo, é o Hércules que dá o sermão em todo mundo, afirmando que assim nunca vão se tornar heróis. Resignados a fazer o que é certo, os argonautas voltam para o navio e retomam a aventura. Mas algo terrível acontece. A próxima ilha em que pousam é bastante amigável e os recebe de braços abertos. Eles vão embora, a noite chega, só que ventos fortes começam a soprar, voltam eles para a ilha original, fazem eles caírem de novo nessa mesma ilha. E daí, tomando-os por saqueadores, os homens da ilha atacam eles. E eles atacam de volta. Todo mundo se ataca e um monte de gente morre. Inclusive até o rei do lugar, que recebeu eles super bem. Então eles acabam tendo que fazer rituais tal, fazem funeral com eles quando amanhece. Tipo, ficaram uma na bad, foi triste. Então a próxima parada, que é digna de nota, é que eles resolvem fazer uma competição para ver quem aguenta mais remar mais tempo. E o remo do Hércules quebra. Daí eles têm que ir lá pegar um novo pedaço de madeira para fazer um novo remo pro Hércules. E vai ele e o escudeiro Ilas. Aí o Ilas se perde buscando água e é encontrado por ninfas do mar, que nunca viram um homem na vida. E são mortais. Aí elas acham ele lindo, tornam ele imortal, botam ele debaixo d'água e estupram ele eternamente. Não sei de que forma, mas suponho de um jeito que elas só fazem coisas que não são horríveis. Mas é eternamente, debaixo d'água. O Hércules nem sabe disso e passa um bom tempo procurando ele. Mas nisso os argonautas acabam saindo sem o Hércules, que é ridículo, porque o Hércules sozinho mataria todos os desafios. Mas ele ainda não era a lenda que ele vai se tornar depois. Eles não tinham noção do tamanho, de quão absurdo era esse Hércules. E o Hércules fica muito mais poderoso depois que ele passa por todas as aventuras dos 12 trabalhos, porque ele vai ganhando armas no caminho. Então, claramente ele já era respeitado como o mais forte dos heróis, apesar disso. Então o maior dos filhos terrestres de Zeus fica largado para trás. E de qualquer modo eles não passam uma região sem fazer alguma besteira, dando aos argonautas um aspecto meio quixotesco. Entretanto, eles ajudam um rei cego e vidente, amaldiçoado por ter sua comida roubada o tempo todo por arpias, e eles expulsam essas criaturas. Aí, com gratidão, ele dá a chave para passar pelo próximo desafio, a maneira de um videogame quase. Terão de passar por um par de pedras que ficam abrindo e fechando e esmagando os navios que tentam passar. O vidente diz que eles primeiro devem lançar uma pomba. E daí, se a pomba conseguir passar, eles vão. E daí eles colocaram a pomba lá e dá tudo certo. Então Jasão chega finalmente no local do novelo de ouro, mas o rei Aetes se recusa a dá-lo. Ele lança desafios impossíveis à maneira dos 12 trabalhos de Hércules. Hera, no entanto, resolve ajudar Jasão por ele tê-la ajudado a cruzar um rio em forma de uma senhorinha humana, na situação da sandália. Ela faz a Medeia se apaixonar por ele, a linda bruxa filha do rei. Então ela secretamente ajuda os argonautas a roubar o novelo e foge com os argonautas.
A frota inteira do navio sai atrás deles. E quando eles estão a chegar, pede para que o irmão venha discutir com ela os pormenores de um acordo de paz. Mas ela, na verdade, está mentindo. Ela só mata o irmão, esquarteja o irmão e joga as partes dele no navio para o rei ter que pegar as partes do filho para poder enterrar. Porque era muito importante isso para os gregos. E daí daria tempo para os argonautas e Medeia fugirem. E a Medeia fugirem. O que é, então, assim, a Medeia sacaneia a família inteira dela porque ela é apaixonada pela Afrodite para ajudar o Jasão. Mas começa já aí que o Jasão não consegue fazer nada sem a ajuda do Hércules, e aí sem o Hércules ele não precisa porque ele tem a Medeia, que é a maior bruxa de todas e consegue tudo. Apenas com Medeia que as coisas começam a dar realmente certo para os argonautas. Agora Jasão consegue resolver todos os desafios que o rei joga contra ele por causa da ajuda de Medeia, chegando a torná-lo imune a fogo um dia. Eles seguem em seu caminho e acabam ficando presos na areia, com ventos absurdamente fortes, que quase fazem todos desistirem, muitos heróis tomando seus caminhos. Mas os deuses ficam com pena de Jasão e enviam a deusa da Líbia para livrar Jasão dessa dificuldade, tendo o navio ficado enterrado na areia. Ela informa os heróis que devem carregar o navio pelo deserto da Líbia por 12 dias e finalmente encontrar o mar Mediterrâneo. Aí eles voltariam a navegar. Sua próxima parada é a morada de Talos, um gigantesco ser cuja única fraqueza era um prego no pé, e que Medeia convence a tirar. Ele não conhecia humanos, acredita nela que nem um bobo e cai morto, porque o prego estava mantendo ele vivo. Então, novamente, salvos por Medeia, eles voltam para sua cidade com um novelo de ouro. E daí eles descobrem que Pélias matou seu pai e se recusa a dar o trono. É aqui que Medeia se torna uma super vilã, tendo sido até agora mais uma super heroína. Ela mostra uma ovelha velha, coloca ela em um caldeirão esquartejada, retira ela renovada, jovem, para as filhas mais novas do rei, que daí elas veem ela esquartejar um bicho e fazer ele rejuvenescer. E elas ficam, nossa, que lindo, elas caem no truque. Aí a Medeia convence elas a fazerem isso com o pai. Elas esquartejam o pai, chegam lá e a Medeia ri da cara delas. Porque na verdade parece que é verdade, ela conseguiria fazer isso. Mas ela não vai fazer não. E daí ela só vai embora, escapam e vivem felizes para sempre, ou até o amor durar, mas enfim. Eles vivem felizes e têm vários filhos. Só que o Jasão acaba abandonando a Medeia, resolvendo se casar com a princesa de Corinto. Furiosa, ela se vinga majestosamente com uma roupa assassina que dá de presente à princesa, tão poderosa que mata todos que a tocam. Morre assim a família real inteira. E não só isso, quando Jasão vai confrontá-la, ele percebe quão furiosa ela ficou. Seus próprios filhos, com ela própria, foram assassinados. E ela foge na carruagem de Hélios, seu tio, impune, por ser purificada em ritual e estar, em última instância, de alguma forma certa, segundo o julgamento dos deuses. Por isso que ela é a melhor personagem da mitologia grega do gênero feminino para muitas pessoas. Jasão chega finalmente em seu destino final, dormindo embaixo do Argo, como Medeia havia previsto, porque ela dá um sermão nele antes de ir embora, e ele morre esmagado pelo próprio navio, enquanto dorme, por causa do sol. É isso aí. Falou, pessoal. Falou, Platinho do Futuro. E vejo vocês na Ilíada do Homero.